noite. Meu nome é Cássia, eu faço parte da monitoria da sessão, tá? Eu gostaria de dar boas-vindas aos palestrantes, que no caso agora é só o Bruno. E agradecer ao professor mediador que está aqui com a gente, que vai ajudar nessa sessão. A oficina vai ser gravada, então, caso você não queira que seja divulgada a sua apresentação, você, por favor, fale no começo da sua apresentação, né, que você não quer que ela seja divulgada, porque ela seria disponibilizada no YouTube do evento. Para controlar a presença e emitir os certificados, a gente vai estar fazendo um formulário de presença, né? E para contar essa presença, seria interessante que você ficasse o evento inteiro ou boa parte dele. Só isso, agora eu passo a palavra para o mediador e boa sessão a todos. Ok, muito obrigado, Cássia, pela mediação, pelo trabalho. Esse trabalho que às vezes não aparece, é um trabalho fundamental para que o evento possa acontecer. Então, muito obrigado. Obrigado aos que estão aqui acompanhando esta sala, neste evento. É um evento muito especial neste ano, nesses últimos anos atípicos e dentro de um contexto em que nós precisamos discutir a filosofia, o ensino e o aprendizado de filosofia, que cada vez se renova essa necessidade. E hoje a gente tem alguns trabalhos apresentados nesta sala de questões de política educacional e as contribuições de ensino de filosofia, cuidar de si e projeto de vida. Esta é a 10ª sessão, eu sou Clériston Petri, sou professor aqui na UFMT, temos inscritos 4 trabalhos, vamos seguindo a ordem, no caso agora de chegada. O primeiro a apresentar é o Bruno Henrique, da Universidade Federal de Tocantins. O Bruno pode falar um pouquinho de si mesmo, antes, para a gente conhecer um pouco mais a sua formação, o contexto do seu trabalho e do seu trabalho profissional e da sua pesquisa, da sua investigação, e depois proceder com a apresentação. O tempo indicado pela organização do evento é de 20 minutos, mais 10 minutos de debate. Se não chegar mais alguém, a gente pode estender isso um pouco mais, e vai chegar alguém que é o Paulo, né, que o Antônio já verificou com o Paulo, né? Mas aí a gente vai organizando conforme a apresentação. Então, Bruno, eu passo a palavra para você, fique à vontade, seja bem-vindo ao evento e boa apresentação. Obrigado, Clériston, a Cássia também, professor Antônio, né, que está aí presente conosco. Meu nome é Bruno, né, minha naturalidade do estado do Paraná, porém vim para o Tocantins, me formei em graduação, minha graduação foi no estado do Paraná, e aqui no Tocantins eu adentrei o Prof. Filo como mestrado, e estou, né, nas vésperas de defender a minha dissertação. Trago aqui eu vou fazer comunicação justamente sobre o meu trabalho de dissertação, né, Pedagogia Histórico-Crítica com Metodologia do Ensino de Filosofia. Em debate, em conversa com a minha orientadora no início, a gente tinha um pensamento, né, que era trabalhar o Silvio Galo, e aí acabamos optando, já que o Prof. Filo ele solicitava, né, ele exigia em edital um projeto de intervenção em sala de aula. E o Saviano, inclusive, de formação, de graduação na mesma faculdade do Silvio Galo, né? Não que eu tenha uma obrigatoriedade com o Silvio Galo, mas por coincidência o Saviano ele trazia também uma proposta sobre o ensino, uma qualificação dentro do ensino de filosofia, buscava essa melhoria de qualificação do ensino, né? E ele também desenvolveu um método, e esse método contribuiu muito para essa intervenção como plano de ação dentro de sala de aula, né? E assim a gente conseguiu desenvolver esse trabalho, eu vou expor ele aqui com vocês hoje. E como o professor Clériston disse aí, a gente está o nosso normal agora nos traz essa junção aqui de estados diferentes, pessoas em diferentes locais, o uso da tecnologia aplicada, né, para esse momento, que também foi aplicado aí dentro de sala de aula nesses últimos anos, né, os últimos 2 anos aí, que veio, de certa maneira, contribuir. Se estivéssemos em um outro período lá atrás, teríamos simplesmente parado
questão educacional, esperado a pandemia se resolver, já que a gente está nesse meio ainda, né? Mas a tecnologia hoje é um aliado, está presente, temos que lidar com ela. E estamos aí, gente. Então, o que eu tenho para falar com a apresentação é isso aí, né? E obrigado por me aceitarem nessa turma, já que a minha turma era à tarde, devido aos problemas técnicos aí. Acho que a gente pode contribuir e eu também vou sair daqui muito satisfeito, tenho certeza, pelos títulos dos trabalhos, pelas pessoas que aqui estão. Professor Clériston, já é para eu fazer a apresentação do meu trabalho? Ou... Sim, pode fazer. Já segue na sequência. Tá bom, então. Então, vou começar a contar o tempo agora, pode ser? Sim, comecei agora. Tá bom. Bom, a pedagogia histórico-crítica de Saviani, ela aplica um método, mas antes do método, o próprio nome já diz, ela trabalha a criticidade, né? Não só a criticidade a ser desenvolvida no aluno, como também a criticidade da gente entender o sistema educacional como um todo. Então, ele faz várias ponderações que eu acho muito interessantes serem trazidas para esse meio. Para começar, o livro dele, né, que é o principal, ele mesmo posiciona esse livro como a principal obra dele no desenvolvimento dessa teoria dele, que é Escola e Democracia. Bom, o título já é um título que nos sugere muita coisa sobre educação e política. E ele começa, né, a gente começa aqui a falar sobre a questão da legislação da filosofia, essa legislação que nem sempre ou dificilmente privilegiou o ensino de filosofia. A gente vai começar lá em 61, a filosofia que apareceu como disciplina complementar, em 71, já no momento da ditadura, a gente vai ter a exclusão da filosofia, né, do ensino de filosofia dentro do currículo, e essa disciplina ela volta a ser tratada dentro das leis de educação, da formação educacional, como currículo, como uma disciplina, como o aluno dominar os conteúdos de filosofia e sociologia lá em 96. Ainda não obrigatoriedade da disciplina. Em 99, ela vai trabalhar como tema transversal. Você vai ter que, se quiser aplicar a filosofia dentro da sala de aula, você vai ter que utilizar como tema transversal, ou seja, não existe a disciplina. Você, dentro de outras áreas, você vai ter que... Isso torna muito perigoso, né? Você trabalhar a filosofia dessa maneira. Por exemplo, você vai trabalhar um conteúdo de lógica e registrar ele como sendo... está trabalhando de forma transversal dentro da filosoficamente. E lógica da matemática é totalmente diferente da lógica filosófica. Então é muito perigoso esse tema aí. Às vezes você vai querer abraçar o mundo e falar de tudo e ao mesmo tempo não estar falando de nada. Bom, em 2008, já no governo Lula, ele torna como obrigatório tanto a educação, o ensino os conteúdos de filosofia e também de sociologia. O engraçado é que o antecessor dele, né, o Fernando Henrique, ele mesmo dizia que não tinha como tornar obrigatório o ensino de filosofia, tornar lei como conteúdo disciplinar a filosofia, porque não existiam professores suficientes, né? E eu cito muitas vezes aqui a filosofia e sociologia porque ele era sociólogo, né? Então, a gente fica assim até abismado, assustado, quando um sociólogo diz que não dá para colocar a obrigatoriedade. Ele, mais do que ninguém, deveria saber a necessidade dessa disciplina, tá? Bom, então aqui, seguindo, a gente vê a dificuldade de encaixar a obrigatoriedade do ensino de filosofia. Passando um carro de som aqui na frente, desculpa, tá? Bom, a gente vai continuar aqui com a obrigatoriedade da disciplina de filosofia. Surge a questão, como trabalhar
a disciplina de filosofia em sala de aula. De que maneira que ela vai ser trabalhada? Vamos ensinar a história da filosofia? Vamos ensinar a filosofar? Vamos pensar algo diferente, algo que engloba tudo? Né? E, logicamente, se você torna obrigatório, você também vai ter que formar profissionais que vão abranger esse ensino. Então, aí começa as questões dentro da graduação, já formar profissionais que vão ser os porta-vozes, né? Os profetas, os professores que vão transmitir esse conhecimento de filosofia. Logicamente, vai surgir vários problemas. Né? A gente vai ter aí a implantação da disciplina de filosofia em alguns estados, outros estados que já trabalhavam disciplina de filosofia, porém não tinham preparo adequado para esse ensino. Inclusive, vivemos isso até hoje, né? Em 2021 nós temos esse problema. Professores que não são formados na área, professores de geografia, de pedagogia, de história, que vão para dentro de sala de aula trabalhar o ensino de filosofia. Nós vamos ter o caminho contrário, onde o professor de filosofia vai ter que trabalhar outras disciplinas, porque a grade curricular não comporta que ele trabalhe apenas a disciplina de filosofia. Então, o professor ele vai ter que sair da área de conforto dele, né, e ter que trabalhar com outras áreas e acaba perdendo, às vezes, a qualidade do ensino. Material didático que foram desenvolvidos recentemente, né, talvez não conseguem abraçar a necessidade da disciplina. E as leis, mais uma vez, sendo mudadas dentro da BNCC, não já entende-se de outra maneira o ensino de filosofia não é mais uma disciplina obrigatória, né, mas, mais uma vez, um retrocesso que a gente vê em determinados governos que parecem não abraçarem a ideia do pensar, da razão, da lógica, né, do ensino, principalmente, que a educação é feita como informação e não como formação. Muitas vezes a gente tem que analisar esse problema da educação na sua origem, né? Que é formar e não apenas informar, não produzir mão de obra. Bom, o Saviani ele vai surgir com uma proposta chamada pedagogia histórico-crítica. Qual que é a proposta dele? Ele vem com uma crítica sobre os modelos de educação que já são aplicados, que é o modelo tradicional e também a nova escola, o escola-novismo, né? Onde ele vai dizer que são modelos produzidos por uma educação de sistema capitalista, onde esse sistema capitalista vai contemplar simplesmente a produção de mão de obra, não é um sistema que abrange a grande massa, e ele trabalha também o tema da marginalidade. A questão da marginalidade que o Saviani trabalha é aquele que está aquém do centro, ou seja, o que é o centro? O centro, para ele, são aqueles alunos, né, os educandos, que conseguem desenvolver o trabalho de forma mais concisa, mais tranquila, que tem toda a assessoria, que tem todas as ferramentas necessárias para desenvolver esse trabalho. E ele coloca como marginal aquele aluno que o sistema educacional não consegue contemplar. Né? Quando ele trabalha educação, ele fala que é uma ferramenta de equalização. Quando ele fala escola, ele trabalha a escola como um ambiente social, um ambiente de produção social para a sociedade, desculpa. Então, ele pensa a educação que tem que ser uma ferramenta de equalização e sim chegar a esse marginal. Né? O marginal é aquele que está para quem do que está sendo trabalhado dentro de sala de aula. Ele não consegue acompanhar o ritmo da sala de aula. Então, ele pensa uma pedagogia que vai tentar ou se importar com esse aluno. Bom, ele divide, né, a metodologia que ele coloca como algo de extrema importância dentro do ensino de filosofia, ele divide em 5 passos, que é a prática social inicial, que é aquela que o aluno chega, como que o conhecimento que ele traz do senso comum, talvez, ou o aprendizado básico que ele teve na escola. Então, ele chama de prática social. O segundo passo, o primeiro passo ainda, ele vai escutar esse aluno. Né? O que ele traz, você vai fazer uma exploração do conteúdo, você coloca para o aluno
tal conteúdo, por exemplo, política. O que ele entende sobre política? E a partir daí ele começa a desenvolver esse conteúdo. A segunda etapa ele chama de problematização. Vai ser você criar perguntas onde o senso comum do aluno, o conhecimento que ele trouxe de casa, já não é o suficiente para responder tais questões. Então o aluno vai ter a perceber o déficit, né? E também a necessidade que ele tem de ter uma melhoria nessa formação dele, nessa informação. O terceiro passo aí vem como instrumentalização. Aí sim o professor vai fazer a exposição do conteúdo, livros, imagens, vídeos, aulas expositivas, né? Tudo que o professor, todas as ferramentas, todos os instrumentos que o professor puder abastecer esse aluno para, de melhor maneira, abraçar o conteúdo. Bom, a quarta etapa é onde o aluno percebe a melhoria, né? Onde ele percebe a qualidade, ele percebe a mudança que ocorreu, de como ele chegou e como ele está naquele momento. Por último, a prática social final, que é o nome que ele atribui a esse período, é o que o aluno vai fazer pós-escola, pós-educação formal, ou seja, ele vai levar esse conhecimento que ele obteve dentro de sala de aula para toda a vida. Lógico que o conhecimento que ele vai ter dentro de sala de aula não é aquele conhecimento que vai abranger, que vai lhe trazer todas as soluções, todas as respostas. Mas sim, ele vai criar uma certa autonomia dentro desse sistema para ele poder continuar trabalhando, desenvolvendo e aprendendo de maneira sozinha. O ensino de filosofia, de que maneira que ele contribui para a sociedade? No entendimento de Saviani, um educando, quando ele se forma ou quando ele se informa, ele não está trazendo benefícios, qualificações apenas para uma pessoa, mas sim para toda a sociedade. Quando eu disse lá atrás que a escola é um ambiente social, a educação é uma ferramenta de equalização social, nós vamos ter aí um movimento revolucionário chamado educação. É um movimento em que o cidadão, em que a pessoa, né, o educando, ele vai contribuir para essa sociedade, sendo um filósofo, sendo um professor, trabalhando em qualquer outra disciplina de maneira ética, de maneira lógica, de maneira a tentar ter um conhecimento filosófico do concreto de sua realidade. Então, quando a gente trabalha aí a filosofia dentro da escola, a gente trabalha de maneira a colocar o aluno a pensar. Lógico, trazendo os clássicos, né, os grandes filósofos, a tradição para dentro de sala de aula, e através de debates, de conversas, de saberes, a gente consegue desenvolver isso aí com o aluno. O título dessa sala, ele trabalha a disciplina Projeto de Vida. Eu acredito, né, já trabalhei com esse projeto de vida e com formação de professores também. O projeto de vida ele vem a ser talvez, no meu entendimento, o primeiro passo para se trazer um ensino de filosofia dentro do ensino fundamental. O projeto de vida ele trabalha muito a questão do aluno se conhecer, né, do educando ali pensar um pouquinho sobre seus desejos, seus sonhos, como tornar isso aí prática, qual é o mundo que ele vive, qual é a realidade local, qual é a realidade macro que ele se encontra, quais as possibilidades que ele dispõe. Então a gente tem aí, dentro do projeto de vida, uma aplicação, talvez, um princípio da filosofia a ser trabalhada lá no ensino médio. Eu costumo dizer que os alunos chegam, talvez eu esteja exagerando, pegando pesado, que muitos chegam analfabetos em filosofia no ensino fundamental, no ensino médio, porque eles nunca viram tal disciplina, né? Nunca tiveram contato direto com essa disciplina. Então, quando ele chega no ensino médio, a gente tem que começar a trabalhar a primeira coisa, que é a filosofia, o que a gente busca dentro de sala de aula, trazer com essa disciplina, para que serve esse complemento. Apesar do pouco tempo semanal, geralmente, né, a maioria dos estados aí trabalha das escolas, trabalha com apenas 1 hora aula semanal, talvez 2. Tem
curso técnico aqui no Tocantins, uma escola técnica, que ela trabalha com 6 horas semanais, né, um ensino médio com 6 horas semanais de filosofia. Ele equiparou todas as disciplinas, português, matemática, história, geografia, filosofia, todos com a mesma carga horária. Eu achei bastante interessante esse projeto e dizem que está dando muito bom resultado. Então, eu acho que seria o mínimo aí, o mínimo nós já temos, né, que é a inclusão da escola. E até isso querem nos tirar com essas novas leis aí, em que a gente percebe não só uma falta de proteção com disciplina de filosofia, mas com a educação de forma geral. A gente fala debater a educação, né, o que nós estamos tentando fazer aqui hoje, a educação, quanto mais a gente debater ela, mais resultados positivos nós teremos. O dia que a gente falar, não precisamos mais falar sobre educação, corremos sério risco, né? E hoje a gente está vivendo aí, não só por causa da pandemia, também acredito eu por problemas políticos. Obrigado, Clériston. Não só por questões da pandemia, mas por problemas políticos, também uma falta de proteção, nos sentimos ameaçados, né? A educação como um todo sofre nesse momento. E a pandemia ainda veio para dificultar nossos trabalhos, ficamos aí um bom tempo sem saber para que lado ir, e essas metodologias cada vez mais nos surpreendendo. Quando eu iniciei no Profilo, a gente discutia sobre o uso de tecnologias dentro de sala de aula. Data show, internet, pesquisas online, e hoje faz parte do cotidiano. Não existe mais educação nesse período, não existiria educação nesse período se não fosse as tecnologias como internet, tá? Então são assuntos já a serem debatidos, serem trazidos para a sala de aula. Como utilizar essa internet? Como utilizar essas tecnologias? Qual a melhor maneira de se trabalhar em sala de aula e fora dela? Quando voltar tudo ao normal, como que a gente vai conseguir desenvolver essas atividades, tá? Então falta aí alguns minutinhos, mas por enquanto o que eu tenho para falar para vocês é isso aí, tá? Agradeço a todos os ouvidos, né? A atenção de todos aí. Obrigado. Obrigado, Bruno. Agradeço pela apresentação. Não sei se tem alguém que precisa de um suporte especial para participar da sala, aí pode fazer o comunicado. Imagino que tenha feito o comunicado já com a coordenação do evento, senão pode passar para a gente aqui também, né? A gente vai iniciar agora, vamos fazer o debate, para a gente não perder a apresentação do Bruno, e depois a gente vai para as outras apresentações, embora eu presuma que a gente só vai ter mais uma. Se vocês me permitem, eu vou fazer algumas questões, depois a gente passa aí todos e todas que desejarem fazer as questões podem apresentar. A partir do que você apresentou, Bruno, eu vou fazer todas as questões, aí você escolhe o que você quiser responder, o que você achar que é bom esclarecer e tudo mais. Considerando a tua estadia agora no mestrado profissional, você criou já um produto educacional? Você está criando um produto educacional? A segunda pergunta, aí se você pensou, se você já criou, se você está criando, o que você pensou a partir desta perspectiva da pedagogia histórico-crítica? A segunda pergunta se você já experimentou essa, que eu boto entre aspas, né, uma espécie de epistemologia da pedagogia histórico-crítica em sala de aula, a partir do ensino de filosofia. Se você experienciou isso em sala de aula, né, nessa postura, ou como ela aconteceu, como você avalia isso? Terceira pergunta considerando que o que é emergente hoje em relação ao ensino de filosofia é a Base Nacional Comum Curricular, e como a proposta do Saviani pode ajudar a interpretar a BNCC ou a criticar a BNCC? Você falou que o quarto tema na sua fala, quando você apresenta a metodologia, você fala que, se não me engano, depois da problematização ou das perguntas, né, que põe em questão o senso comum, chegaria o ponto da exposição do conteúdo. Você poderia dizer o que significaria essa exposição de conteúdo? Porque assim, ela
qual é o alcance dessa linguagem e dessa metáfora para o ensino de filosofia. E, por fim, você fala da chegada dos alunos no ensino médio, né, que você usou a expressão que eles chegam analfabetos em filosofia e tudo mais. Quais são as condições, quais seriam as condições, as pré-condições para a filosofia ou para o filosofar? São essas questões. Aí, se você quiser comentar algumas delas, depois a gente passa para outra pessoa. Só um minuto aqui que eu estou anotando a última pergunta. Tá, fica à vontade. Tá, vou tentar fazer a pontuação aqui, tá? Pergunta a pergunta. Sobre produto educacional. Estou terminando a dissertação, né? Minha dissertação, só para título de conhecimento, ela trabalha com 3 capítulos. No primeiro capítulo eu vou tentar ponderar as questões problemas. Legislação, tempo de sala de aula, formação profissional, as tecnologias disponíveis nas escolas, falta de ter, inclusive, livros, talvez uma internet de qualidade, esse tipo de situação. Existem questões que vão mais além sobre o debate da filosofia para o professor, formação de filosofia, a formação continuada para o professor de filosofia dentro das escolas básicas, né? Então, no primeiro capítulo eu trabalho com a problemática. No segundo capítulo eu vou fazer uma interpretação sobre a metodologia de Saviani, a pedagogia dele, o entendimento dele sobre filosofia, sobre ensino, sobre a maneira de se ensinar, e também falo sobre ensino de filosofia de forma geral, não só na perspectiva de Saviani, porém também de outros filósofos que questionam, né, ou interrogam sobre esse assunto. Então é aberto um inquérito ali, e a resposta do inquérito a gente tenta colocar como sugestão a metodologia de Saviani para tentar, já que eu abri uma ferida sobre problemas do ensino de filosofia, vamos utilizar aí a metodologia de Saviani como uma resposta para esse problema, né? Uma experiência a ser aplicada em sala de aula. O terceiro capítulo, ele vai ser justamente a intervenção em sala de aula, né? E aí eu já estou respondendo para você também a questão se eu já experimentei pedagogia histórico-crítica. Então, esses passos, quando a gente estuda de forma mais profunda, dá para ser aplicado passo a passo, bem tranquilamente, né? Inclusive, ele fala o tanto que é necessário você não ultrapassar uma etapa sem vencer, né, a etapa anterior. Você tem que dar toda a atenção, você tem que escutar, você tem que interagir com o aluno. E, principalmente, ele coloca sempre, assim, em vários momentos do livro dele, ele fala que a metodologia não é apenas por parte do professor. O aluno tem que estar sabendo o que está sendo feito, passo a passo. Nós temos que vencer isso aqui, nós temos que fazer isso aqui para poder ultrapassar, para poder chegar no momento seguinte. Bom, sobre exposição do conteúdo, eu falo sobre a aula expositiva mesmo. O professor conversar, o professor dizer o que ele entende, né, fazer a exposição. Vamos falar sobre política. O que é política? Vamos desde da política grega, vamos passar pela Idade Média, né, e vamos chegar na atualidade, aqui, o que a gente entende por política, por homem político. Tá? A gente tenta trabalhar dentro dessa pedagogia, dentro dessa teoria histórico-crítica, a gente vai tentar colocar todos os aspectos, não só o eleitor. Né? Muita gente, quando a gente fala de política, ou a gente está falando de ideologia, ou a gente está falando do candidato, ou a gente está falando do voto, de forma direta. Mas a política é muito além disso. Então a gente tenta, quando a gente vai falar de trabalho, não é só os trabalhos assalariados, não é só direito trabalhista. Então a gente vai fazer uma constituição bem ampla sobre esse assunto. Essa é a proposta da pedagogia histórico-crítica, e a exposição que eu falo sobre o conteúdo é justamente essa, você tentar expandir, explorar ao máximo esse conteúdo. Se eu for falar de água, vamos falar
o professor de ciências, vamos utilizar essa metodologia, ele vai falar desde a água como instrumento religioso, lá da água benta, até a importância da água como para a permanência da vida e tal, a gente explorar mesmo esse conteúdo. Bom, mais uma questão aqui, a chegada do aluno no ensino médio. Quando a gente fala do aluno que chega analfabeto, é no sentido de que ele ainda não foi trabalhado, não conhece a disciplina de filosofia, né? Quando ele chega dentro do ensino médio, ele fala, agora eu vou estudar filosofia. Muitas vezes ele não tem a informação do que vai ser trabalhado, né? Como vai ser trabalhado aquilo ali. E aí o professor tem que fazer esse trabalho de, assim como a alfabetizadora lá na primeira fase pega na mão do aluno para ensinar ele a escrever, talvez o professor de filosofia tenha que começar com isso aí. A experiência, por experiência própria, o meu ensino médio eu sofri muito, porque eu tinha um professor que ele basicamente trabalhava história da filosofia dentro de sala de aula, né? Talvez o conhecimento dele, se ele gostasse disso, então, e a formação dele também era história, então a gente teve praticamente história da filosofia, e não entendimento do pensamento filosófico, profundidade, qual é a reflexão do pensador, né? A gente simplesmente estudava a história da filosofia. Dificilmente fazia um paralelo entre o que se passava naquele período em que ele estava trabalhando com a nossa contemporaneidade, né, com o que está acontecendo hoje, qual é o reflexo daquele pensamento no mundo atual. A gente não fazia essa analogia, esse pensamento aí. E as pré-condições para o aluno filosofar. Eu, como professor de filosofia, eu acredito que a pré-condição para filosofar é o aluno ter perspectiva do problema em que a gente vai trabalhar, né? Eu não consigo trabalhar filosofia sem ter um problema. E a partir do momento que o aluno entende esse problema, aí a gente vai começar a abastecer ele, né? Instrumentalizar ele com o livro, com a história da filosofia, com o que já falaram sobre esse assunto. Vamos trazer aqui os grandes pensadores, ou os pensadores, né, o que já foi falado sobre esse assunto, para a gente expor aqui dentro de sala de aula. Vamos desmentir algumas conversas que estão surgindo, né? O que eu conheço muitas vezes está errado. Vamos ver aqui como que funciona a legislação. Então, a pré-condição para a gente filosofar é a gente conhecer a nossa realidade. Vamos pisar no chão aqui, ver se o chão está firme e vamos tentar melhorar essa situação. Instrumentalizar, vamos trazer para o aluno condições para ele desenvolver essa sistemática de ensino aí. E aí sim ele pegar o pensamento, depois que ele tem várias informações, ele começa a desenvolver o seu próprio pensamento, chegar a alguma conclusão ali. Te ouvindo, Bruno, dois apontamentos só, né? Eu acho que a ideia da exposição do conteúdo é uma ideia que merece ser pensada, porque expor a é diferente de pôr em. Ou seja, expor alguém a alguma coisa é diferente de pôr alguma coisa naquela pessoa. E a sua perspectiva é de expor alguém a alguma coisa. Então, eu acho que isso é interessante pensar nessa metáfora, porque ela pode ser bem produtiva e justamente no horizonte do que a gente pode chamar de uma pedagogia contemporânea que critica toda e qualquer exposição, tudo que ela considera como tradicional e aí desemboca em algum sentido na BNCC, né? Porque a BNCC não é algo necessariamente novo, né? Essa linguagem já está presente aí nos parâmetros curriculares nacionais. E eu, ao te ouvir sobre você falando sobre como os alunos que chegam analfabetos ao ensino médio, me parece que, na sua resposta, o que eles precisam é justamente ser eles mesmos, né? E aí eu sempre penso no exemplo do Sócrates, que, enfim, acaba sendo um clichê, mas é um clichê produtivo para pensar, que, bom, ele não pedia muitos pressupostos dos seus interlocutores, a não ser que eles se envolvessem com ele no filosofar.
Então, fica um problema para você pensar para a sua dissertação, e eu passo agora, desejo sucesso a você também, e eu passo a palavra agora para os demais participantes aqui da sala, e que quiserem fazer uma indagação, uma pergunta, um comentário, ao Bruno. Professor Clériston, Sim. Aproveitar o silêncio. Pode. A questão da exposição não é questão de expor o aluno, mas expor o conteúdo, né? Explanar, investigar, essa seria a exposição. Eu acho, se a gente parar um pouquinho, né, e interpretar lá atrás, a gente vai ver a educação como até uma violência, né? Onde você vai tirar o aluno do seu conhecimento natural, da sua vivência, das suas experiências, e você vai, de certa forma, trazer para ele uma imposição ali, né? Isso aqui é o conhecimento formal. Isso aqui é que já foi falado, é o que já foi estudado, é o que nós entendemos como a matéria, a disciplina, então essa exposição que eu falo nesse sentido de mostrar, né? Isso aqui é o que existe para ser trabalhado. A partir daqui a gente vai fazer nossas investigações, aí vem o filosofar depois dessa exposição, mas eu acho que foi extremamente válida essa sua observação aí para eu fazer ponderações no meu trabalho também. Te agradeço, viu? Olha, eu Obrigado, não teria, assim, questões, perguntas. Eu teria a sugestão, né? Porque eu sei que o trabalho está no percurso, na caminhada, você está realizando. Uma primeira coisa, assim, talvez seria bom explicitar, explorar a compreensão dialética dele, porque ela está subjacente a tudo, né? Qual é a compreensão, qual é essa perspectiva dialética dele que está aí, o dialético, porque ela amarra tudo isso. A partir do dialético, a questão do conteúdo. Porque que distinção ele faz entre a pedagogia tradicional, que trata do conteúdo, e como ele trata, no horizonte que ele trata. Então, tentar no trabalho explicitar um pouco isso. Uma outra coisa que eu acho que seria interessante depois você pensar é essa perspectiva pedagógica dele. Quer dizer, no que ela trabalha para o saber como um todo, para o ensino como um todo, que é uma pedagogia que abrange aí todo o processo de ensino. E o que é pertinente ao ensino específico de filosofia? Porque a questão do problematizar, ele vale para a filosofia, ele vale para os outros saberes também, não é? Isso. Então, depois, aí na caminhada, talvez distinguir isso, o que é mais geral, que envolve a todos, e qual é a singularidade, a peculiaridade no ensino específico da filosofia. Mas não são perguntas, são questões aí no seu processo, né, que me despertou curiosidade. Tá. O professor Antônio, né, não sei se eu vou conseguir responder todas as questões, não sei nem se eu posso fazer isso, mas essas ponderações que você fez são válidas. Sobre a pedagogia tradicional, o que ele fala sobre pedagogia tradicional? Pedagogia tradicional é aquela que o professor é detentor do saber, né? E ele praticamente, os alunos vão ser ali esponjas para absorver o que o professor tem a transmitir para ele. E ele faz um questionamento, um paralelo aí também com a pedagogia, com a nova escola novismo, que vai ser o contrário, o aluno que vai propor os momentos certos, as etapas do saber. E aí ele faz essa proposta dele, se a gente tivesse mais tempo para ficar explanando ela aqui, a gente vai ver que ela é uma junção. Dentro dessas 5 etapas, tem etapas em que a gente vai conhecer o que o aluno já traz de bagagem, em outra etapa, o professor é quem vai fazer a mediação, né, e também a transferência do que ele conhece. Quando a gente fala de equidade, a gente vai falar que transformar o professor e o professor transmitir os seus saberes para o aluno ao tempo em que o aluno consegue absorver.
né? Eu não posso deixar a questão da marginalidade sobressaia, né, dentro dessa proposta que ele critica capitalista, onde existem diferentes níveis de aprendizado, diferentes escolas, diferentes instrumentos para aprendizado. Eu não posso deixar em nenhum momento que o aluno fique para trás ou que o conteúdo fique para trás. Então, a gente vai ter que fazer ponderações aí. Está dentro do meu trabalho essa ponderação aí. Ele faz a questão da instrumentos ideológicos do Althusser. Eu tenho essas coisas. E outra pergunta foi sobre desculpa, você falou sobre a questões da filosofia, né? Sim, a Ser mais pedagogia dele, específico. que embasa todo o ensino, e aquilo que é específico no ensino da filosofia, que é uma peculiaridade. Mas são sugestões, nem coloco como pergunta. Tá? E aí, a questão da filosofia, que eu utilizei realmente ele fala como pedagogia de uma forma mais ampla, né, que pode ser utilizada em todas as disciplinas. E eu utilizo essa fala dele justamente para responder a questão que eu criei lá atrás sobre o que ensinar de filosofia e como ensinar. A questão de que muitos filósofos trabalham a história da filosofia, trabalham os clássicos, ou então ele trabalha um único pensador, né? A gente dentro da filosofia tem muito isso, né? O cara falar, pensar ou agir como se o filósofo dele, ou o pensador que ele estuda, é o centro ali de todos os debates. Então, essa questão da pedagogia dele, ela tenta transformar isso aí em algo mais amplo. Mas também é muito extenso para a gente ficar conversando. Tá? Agradeço demais essa Obrigado. contribuição. Abro a palavra para mais alguém, alguma outra intervenção? A exposição do Bruno, alguma outra contribuição? Bom, pelo silêncio, eu presumo que os demais concordam com o seu trabalho. Obrigado, Bernardo. Obrigado pela apresentação, Bruno, e sucesso aí na conclusão do seu mestrado, e obrigado por ter submetido o trabalho ao nosso encontro. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu, obrigado a você. Vamos continuando aqui com as apresentações, eu vou só seguindo aqui a tabela, o cronograma, né? A Larissa Ribeiro de Santana, da Universidade Federal Tocantins, está aí? O Antônio José dos Santos Souza, da Universidade Federal do Piauí, está aí? Sim, estou. Perfeito, Antônio. Seja bem-vindo a esta sala. Nós combinamos ao início da apresentação que os apresentadores falem um pouquinho de si mesmos, né? Porque a gente não conhece, eu não conheço muitas pessoas daqui, e presumo que alguns de vocês também não se conhecem, então é bom a gente saber quem é o apresentador, de onde ele fala, o seu contexto, o seu trabalho, a sua universidade e a sua pesquisa, e, por fim, faça a sua apresentação. As apresentações, Antônio, estão sendo gravadas. Se porventura você não quiser que seja gravado, se você não quiser que seja usado, aí você comunique a gente. Tá bom, Antônio? Fique à vontade, então, e boa apresentação. São 20 minutos, aliás, para a apresentação. Quando faltar 5 minutos, eu aviso aqui no chat. Sim. Inicia a apresentação e em seguida já faz a apresentação do trabalho. Ok. Então, boa noite a todos. Eu sou o Antônio, eu sou do Piauí, da Universidade Federal do Piauí. Sou estudante do Prof. Filo. Estamos agora terminando o processo de dissertação. E trago hoje para vocês, né, nessa noite de sessões, comunicações, a apresentação do meu estudo. O estudo ele está ainda em desenvolvimento, né, o processo da dissertação. Temos alguns pontos interessantes a serem discutidos. Eu acredito que essa noite vai ser importante para analisar algumas adequações. E o trabalho ele tem como estudo, como tema, o governo dos corpos negros, ferramentas de resistência étnico-racial e o ensino de filosofia nas escolas. Esse trabalho ele tem duas frentes, como vocês observam pelo tema, né? Ele vai trabalhar com as relações étnico-raciais e o ensino de filosofia. E como esse estudo vai acontecer? Né? O trabalho, inicialmente, ele trabalha com dois contextos, como eu falei,
o ensino de filosofia e as relações ético-raciais. E esse estudo ele tem como conceitos, né, o estudo parte a princípio como aporte, os conceitos de biopolítica, de Michel Foucault, né, o conceito de necropolítica, de Achille Mbembe, e a partir desses conceitos de governamento, né, que Foucault vai trabalhar, nós vamos identificar esses dispositivos no ensino de filosofia. E por que que o ensino de filosofia, em alguns contextos, como o livro didático, que é um dispositivo, os currículos e, por sua vez, os planejamentos escolares, eles não trabalham com essas temáticas, em virtude que vivenciamos aí de forma estrutural um racismo que se manifesta constantemente. Essa justificativa ela não parte simplesmente do trabalho em si da filosofia. Em nenhum momento o trabalho ele vai se desenvolver como uma obrigatoriedade do ensino da filosofia trabalhar as relações ético-raciais. A filosofia, nesse contexto, ela parte como uma disciplina que tem por objetivo justificar, né, uma disciplina crítica, uma disciplina que está no ensino médio, uma disciplina que trabalha com jovens, e ela justifica essa apresentação das relações étnico-raciais como uma disciplina que busca e justifica um estudo, a partir do que eu falei sobre os autores de Michel Foucault, Achille Mbembe, o estudo da Lei 10.639 de 2023, que é um estudo que tem como objetivo trabalhar, né, em todo o currículo, em todas as etapas do ensino médio, assim como na educação básica, as relações étnico-raciais. O estudo, como eu falei, a princípio, no primeiro capítulo, ele vai trabalhar com um conceito mais teórico, né? Depois a gente vai identificar esses objetivos, como é trabalhado esse ensino, né? Se não é trabalhado esse ensino, como já foi observado através de alguns dispositivos, como o livro didático, né? E dentro desse livro didático a gente já observou, e tem alguns resultados, que não traz essas temáticas, né? Essas temáticas, a princípio, elas são justificadas dentro dos DCNs para as relações étnico-raciais. Ela traz, em princípio, dentro da Lei 10.000, dentro da Lei 9.639, também uma justificativa, mas, em prática, no contexto social desses alunos, a gente não vivencia. E por que não vivencia? Esses objetivos e essas justificativas, a gente vai trabalhar no segundo capítulo, né, que vai ser uma investigação arqueológica, né, desses trabalhos, desses dispositivos, a partir de professores e alunos, se eles vivenciam essas justificativas, se há ou não essas discussões, e como a gente vivencia, como é observada essas relações no ensino. Bom, tivemos um problema aqui com o Antônio, que acabou caindo a conexão. Vamos aguardar um pouquinho, enquanto a gente aguarda o retorno do Antônio. O Paulo Renato Oliveira Silva, da Universidade Federal do Espírito Santo, está aí? Ô, Clérito, Sim. ele acabou de comunicar, mandou umas fotos aqui para a gente, né? Olha só. Está alagado e ele está se protegendo lá no posto de gasolina, lá na Perfeito. cidade dele. Então, a rua está cheia d'água. Eu já não sei se ele consegue chegar em casa por causa do alagamento lá, tá bom? Sim. Qualquer coisa aí, dada a situação, né? Acho que daria para conversar com a coordenação e encaixar ele em outra sala amanhã, né? Tá, jóia. Sim, se ele conseguir falar com o Doca, que é o coordenador do evento, ele consegue se encaixar dentro da sala. Uhum. Tá, jóia. Vou comunicar a ele. Obrigado, hein? Não, de nada. E a Larissa ainda não chegou, né? Ok. Então vamos esperar para ver como é que tá a internet lá do Antônio. Espero que ele tenha percebido que caiu a internet e não ficou apresentando. Eu vou parar aqui o cronômetro.
Lá na Grande Vitória, a gente sofre muito com as chuvas, porque tem uma parte que fica um pouco a nível do mar, abaixo. Então, quando aquilo chove, inunda tudo e a locomoção fica Uhum, complicada. uhum, uhum. Eles já me falaram dessa situação que é um pouco inusitada. Porque eu acho que foi feito, não foi feito também aquilo de quando você faz o asfalto, você coloca o curso do rio dentro eu não sei como é que chama, né? E aquilo não suporta nada, né? Sim, sim, sim. É a nossa bela civilização. Tem muito problema lá. Uhum. Mas vamos ver se ele chega em tempo. Sim, sim. Se ele não chegar, tô olhando agora as salas aqui, presumo que tem salas aqui que certamente dá para colocar ele numa sala aí que ninguém fica. Tem uma sala que só tem 3 pessoas, né? Então acho que não Tranquilo. teria problema. Mas eu falo por mim, né? Se fosse organizador, eu não sou organizador, já estou dizendo o que ele tem que fazer. Mas ele consegue ser porque não é alguma coisa que ele escolheu, e enfim, nesse contexto, né? Eu não tenho nem o contato do Antônio para ver se está tudo certo lá. Boa noite. Eu tenho o contato do Antônio, eu coloquei uma mensagem lá no WhatsApp dele, não chegou, então acho que ele está mesmo sem internet. Vamos aguardar um pouco. Obrigado, Mônica. Ok. Se você puder informar, se por acaso ele responder, aí você nos informa. Certo. Se os demais. Vamos esperar no máximo 10 minutinhos, a gente faz um intervalinho, porque presumo que a Larissa não virá, e o Paulo está com a dificuldade, né, da dificuldade climática, então a gente tem esse hiato aí, e aí a gente espera o Antônio, e se não der certo, aí a gente vai. Eu vou comunicar a coordenação para pôr ambos em outra sala amanhã. Licença, Antônio, você tem o contato. Sabe se o outro Antônio, o Paulo, desculpa, ele tem o contato do DOCA? Ou ele tem algum contato com a coordenação do evento? Porque eu estava falando com o DOCA sobre o caso dele, ele pediu para ter o contato dele de alguma forma, se você puder passar, enfim. Sim. A do Antônio, né? Não do Paulo. Eu Não, tenho do do Paulo, Paulo. desculpa. Do Isso, do Paulo eu Paulo. tenho. Ele ainda está preso lá no posto de gasolina, porque está tudo inundado lá. Uhum. Mas eu passo, a gente faz contato, sim, não tem problema, Sim, não. se você puder só confirmar com ele se ele tem o contato do DOCA, e se ele não tiver, e você puder passar o contato dele por aqui mesmo, ou quiser mandar um e-mail com o contato dele, eu disponibilizo um e-mail para você, só para ele conseguir remarcar essa sessão. Você gostaria de que eu passasse o telefone dele? Se você Tá lá. puder. Então, o código é 27 Uhum, 99 uhum. 237 1309. Eu vou passar o telefone dele pro DOCA e o DOCA entra em contato com ele. Obrigada. Tá, joia. Obrigado você, Cássia.
que eu estou achando que ele não vai sair cedo lá desse poço, porque pelas fotos que eu vi, tem água para todo lado, não tem como sair de carro dali. Nem nadando. Nem nada. O Paulo é professor ali no Espírito Santo, né? Olha, eu até orientei o Paulo na pesquisa dele. Ele trabalha com socioeducação, né, lá no Espírito Santo, na cidade de Cariacica. Uhum. Ele é uma experiência interessante lá, né? Com os, numa, como é que poderíamos dizer? Num lugar onde tem lá muitos jovens que estão presos, né? Infratores. Então, ele faz um trabalho de ensino de filosofia ali naquele, né? Mas é em Cariacica, na Grande Vitória, o trabalho dele. Ah, entendi. Ah, é verdade, é o título, inclusive, do trabalho dele. Uhum. Ele defendeu essa dissertação já tem aí 1 mês e meio a 2 meses que ele defendeu. Já está vivendo a vida de mestre. Tá lá. Eu não sei, aí o Bruno estava falando. O Bruno vai defender agora? Quando que é, Bruno? Falta muito tempo? Antes que o Antônio chega, não sei se você está aí. Oi, professor, estou aqui à tua disposição. Vai demorar? Como é que está aí? Já finalizando? Em 2019, eu escrevi os capítulos mais teóricos, né? Que foi o capítulo 1 e 2. Em 2020, eu iniciei a prática em sala de aula e o trabalho dessa teoria histórico-crítica, da pedagogia histórico-crítica, dentro de sala de aula. Porém, a pandemia pegou no meio do trabalho, né? E aí eu tive um certo prejuízo na aplicabilidade da metodologia e também do desenrolar do ano. E aqui no Tocantins a gente ficou quase 7 meses parados. Nem ensino remoto não existia, sabe? E aí quando retornou, aí já era distância, né? E a gente teve que fazer adaptações, trabalho aí de um... Bom, deu trabalho. O trabalho deu muito trabalho. E aí eu fui conversando nesse período com a minha orientadora e utilizando o material que eu consegui de forma presencial, principalmente. Não foi o ideal, mas é o que a gente tem em mãos, né? Porque o trabalho remoto ficou muito, vamos dizer, por conta de cada aluno. A gente não podia ter essa aproximação da maneira que a gente desejava. E também a falta de experiência, a falta de recursos para lidar com todos os alunos, né? Tem aluno que tinha internet, tem aluno que não tem aluno que foi só um roteiro de estudos que foram enviados. Bom, mas aí eu terminei de escrever o capítulo, o texto todo, mais ou menos deve ter uns 30 dias aí, e aí eu enviei para correção, né? Já fiz a qualificação, enviei para correção, e eu vou esperar. Eu acredito que agora no início do ano eu defendo. Mas o prejuízo que eu vejo maior no meu trabalho com relação à pandemia é a distância de 2029, de 2019 para hoje, entendeu? Que eu não tive aquele ritmo de escrita e de trabalho, desenvolvimento e apresentação. Mas estamos aí, vamos como disseram aí, não sei se foi o professor Clérison que disse, desfrutar da vida de mestre. Vai mudar a vida. Você vai ver, depois com o título, você vai ver que você vai viver do paraíso. A Larissa chegou aqui, Larissa, a gente estava, o Antônio estava apresentando, e aí caiu a internet dele, a gente resolveu esperar um pouquinho, mas acho que para não atrasar ninguém,
e aí dá oportunidade para o Antônio também ver se vai dar certo a chegada dele na internet, se vai dar tudo, porque a internet também não depende. A gente estava só esperando, mas se você puder fazer a gentileza de apresentar agora, aí a gente começa com a apresentação sua, e depois a gente inicia o Antônio se ele conseguir voltar aqui para a sala. Pode ser? Tem algum problema? Não, imagine. Boa noite a todos e todas. Desculpe o atraso aí, foi o trânsito para poder chegar e fazer daqui de casa mesmo para agilizar aí. E nessa correria, acabou que eu deixei meus slides lá na secretaria, mas eu penso que é um ambiente tranquilo que a gente pode compartilhar, né? Eu vou trazer perspectiva da legislação educacional vigente, né? Que traz aí a 13.415, a lei de 2017, mas antes eu gostaria de me apresentar um pouquinho, né? Por favor. Eu me chamo Larissa Ribeiro de Santana, estou ligada aqui à Universidade Federal do Tocantins, no programa de mestrado, Profilo. Sou licenciada em Filosofia pela PUC de Goiás, bacharel em Direito, pela FAPAL, a Faculdade de Palmas, aqui no Tocantins, pós-graduada em Legislação Educacional, Ensino Superior, e aí, agora como mestranda ligada a esse programa. Atuo à frente da Secretaria de Educação, na Secretaria de Educação, né, mais na parte da gestão desde 2010, então a gente vem com esse olhar da gestão também, né, com a experiência também enquanto conselheira de educação, e aí essa perspectiva da legislação e como se posiciona, se materializa toda essa legislação no chão da sala de aula, e em especial o lugar da filosofia, do ensino de filosofia, dentro dessa proposta aí anunciada como reforma do ensino médio, né, como novo ensino médio. A gente sabe... Posso seguir já, professor? Sim, por favor. Como está a dinâmica? Como está a dinâmica? Eu falei que eu entrei e estou meio... Não, foi ótimo. Não, a princípio você já fez a parte, você se apresentou, que era isso que a gente pensou. Então tem 20 minutos de apresentação e depois a gente vai para o debate 10 minutos. Então você fica à vontade para fazer o modo como você quiser, e se você quiser usar o tempo ou não, você fica bem à vontade. Tá bom, tá certo então. Na pesquisa a gente traz essa perspectiva histórica, né, de uma maneira linear, dentro do que a gente já conseguiu construir aí no programa, e em verdade, eu de fato gostaria de ter compartilhado os slides, porque eu penso que fica mais fácil da gente poder dialogar, mas eu trouxe a escrita, e aí eu vou puxando um pouco. O trabalho, ele vai trazer a perspectiva da história da educação, né, desde a época jesuíta, mas numa perspectiva linear, a gente não aprofunda muito, e até nos dias de hoje, né, das concepções dos parâmetros curriculares nacionais, que veio essa concepção de um currículo organizado por competências e habilidades, né, e qual a fonte que isso bebe, né, o que se tem por trás desse projeto de educação enquanto projeto mercadológico mesmo, projeto de nação. Né? A gente sabe que que essa organização por competências e habilidades, ela traz uma perspectiva, uma carga muito forte da formação dos cidadãos na escola, a formação para o mercado de trabalho, né, uma formação voltada para o mundo de trabalho, e a gente traça no trabalho, eu vou falar um pouco do que se localiza no segundo capítulo do trabalho, e é essa perspectiva histórica, linear, e como a filosofia se posiciona dentro desses contextos de currículo e concepções de currículo. Trazendo mais para o atual, né? A própria legislação, como eu citei, a Lei 13.415, que altera a Lei de Diretrizes Básicas da Educação de 96, em especial
quando aponta a necessidade da Base Nacional Comum Curricular, já posta constitucionalmente nos artigos 205, 214, quando fala do currículo comum, né, e posicionando ali as etapas de ensino, e a gente vem, desde 2017, vendo um movimento territorial na construção na revisão dos referenciais curriculares enquanto estados, e como isso deve se posicionar na escola, e como essas regulamentações complementares de cada território impacta, de fato, nas redes de ensino. E depois, depois eu vou falar um pouco da legislação, para depois a gente entrar um pouco no que está posto no contexto atual, né? Eu entrei, o professor estava compartilhando aí esse afastamento, né, que foi provocado pelo contexto pandêmico, o afastamento físico dos nossos estudantes das escolas, e de como a gente segue numa perspectiva de reforma, mas, ao mesmo tempo, de como a gente reorganiza esse currículo, haja vista que talvez ele não dê conta, quando ele foi construído, quando ele foi posto, ele não dê conta de um contexto provocado por tudo isso. Então, as diretrizes, a 13.415, ela traz 3 alterações em especial para a etapa do ensino médio, né? Uma delas é a própria política de fomento desdobrada aí pelo Ministério da Educação, quando implementa escolas de tempo integral, de ensino médio de tempo integral, fomenta isso com investimentos aos estados e Distrito Federal. A ampliação da carga horária do ensino médio de 800 horas ano para 1.000 horas no mínimo, né? E aí indica aos estados e DF qual é o prazo legal para essa ampliação e para a implementação dessa carga horária aumentada, a ampliação da carga horária, e indica também a construção dos referenciais curriculares, construção, revisão, reorganização. Aí cada estado se encontrava num contexto. Qual é o maior impacto disso? Né? Enquanto nós, professores, já acostumados, já ir vendo um contexto histórico imenso de PCNs, década de 90, e depois a gente vê um movimento muito grande, Pacto pelo ensino médio inovador, programas que eram iniciativas tanto de grupos pensantes da educação no Brasil, ou não pensantes, né? Grupos que tinham interesse dessa reforma, têm interesse nessa reforma, a maioria deles ligado a uma terceirização da educação, porque a gente sabe que essa reforma, quando ela coloca o espaço da flexibilização curricular e abre esse espaço de trilhas de aprendizagem, itinerários formativos, e principalmente traz para dentro do ensino médio uma identidade muito forte da educação técnica e profissional, tecnológica e profissional, isso traz o espaço para terceirização na escola. Mas aí trazer para dentro deste contexto dessa discussão qual é o espaço de ampliação e aprofundamento da filosofia nesses currículos. Haja vista que a reforma traz ampliação da carga horária. Então, teoricamente, traz uma ampliação de espaço também dessa área de conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, esse espaço profícuo, quando a gente vê concepções tão arraizadas das competências e habilidades que bebem lá em Renault e autores que trazem essa ideia do empreendedorismo, do mercantilismo para dentro da escola, né, para dentro da escola, a linha tênue do perigo, né, de que o que é que nós estaremos de fato ensinando e o que é de fato que nós estaremos formando dentro das escolas, porque a base ela se justifica e se fundamenta na equidade, né, de compreender, ela se justifica, ela se auto-justifica, assim, nessa equidade dos currículos, né, que
uma criança, um jovem e um adulto, ele deve ter o direito a aprendizagens de forma com equidade em qualquer estado, território que ele esteja. Mas, de alguma maneira, compreender esses estudantes dentro das suas salas de aula também, com esses contextos. Então, assim, a gente traz essa linha da filosofia, né, dos decretos, da parte também de todo esse histórico, e centraliza ali essas questões. E aí a gente traz uma reflexão que a base traz essa questão da equidade e também traz os estudantes para a centralidade do currículo. E aí isso implica diretamente também num novo olhar para a formação dos professores, né, para a formação docente, e vem com a BNC também, como reformas na educação básica implicam também em reformas do ensino superior, dos planos de curso do ensino superior. É este contexto, e aí a gente está amadurecendo ainda qual é o aprofundamento e o autor que vai, filósofo, pensador, que vai embebedar esse projeto, né? Embebedar esse pensamento. A gente tem alguns direcionamentos, mas é isso. E aprofundar também nos currículos ocultos, né? Porque, de fato, a gente tem uma legislação que é a diferença dos PCNs é a força da lei que a BNC, que a 13.415 traz, e as regulações complementares, né, que falam, a base ela traz muito forte a parte de uma base comum e dessa parte diversificada. A parte diversificada dos itinerários devem contemplar as 4 áreas de conhecimento do propedêutico em si, e a parte também da educação profissional e tecnológica deve garantir para cada município, no mínimo, 2 itinerários formativos, 2 trilhas, que podem ser integradas. A exemplo, né, uma área do conhecimento pode dialogar com outra área para fazer isso acontecer. Mas a gente sabe que, pelo todo caminhado que nós temos, isso implica muito na formação continuada dos professores e no entendimento de qual é o lugar do ensino de filosofia dentro do componente, dentro da área, e mais que isso, qual é a qualidade que nós vamos ofertar esse ensino de fato. Em linhas gerais, é isso, professor. De fato, eu me arrependi de ter esquecido, eu estou aqui por ter esquecido, ter deixado os slides lá, e em fato é isso, é questionar qual é esse lugar do novo ensino médio anunciado, qual é o lugar do ensino de filosofia, qual é o espaço dele, é ampliar, aprofundar, que é um objetivo da etapa do ensino médio, né, posto ali enquanto LDB, mas será que o espaço será profícuo para o ensino de filosofia? Ou será um território de embates ainda? Porque a gente sabe, por exemplo, a exemplo do estado do Tocantins, é que nós temos uma aula por semana, né, do ensino de filosofia. E aí a gente vê que nessa perspectiva de interdisciplinaridade e de inclusão, hoje há projetos aqui já tramitando no estado, de incluir 2 aulas de Libras, por exemplo, dentro dos currículos. E aí a gente vê esse esvaziamento novamente do espaço de filosofia. E aí a reflexão essa parte flexível é um espaço para a filosofia? E de como isso de fato vai se materializar, porque a gente vê o contexto do afastamento dos estudantes do ambiente físico escolar, fez com que as redes de ensino se voltassem muito para leitura e letramento, né? Tanto português quanto matemática, que já é
uma cultura aí, já é uma série histórica das avaliações externas. E mais que isso, o alinhamento de todas essas políticas externas que acabam induzindo o currículo, Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, o Enem, todas essas oportunidades que estão postas aí como para os nossos estudantes, como isso se alinha, de fato, a um currículo que pretende garantir esse direito à aprendizagem a todos. Em linhas gerais é isso, e se eu lembrar de mais alguma coisa, acho que a gente vai abrir para o diálogo também, e aí acho que fica mais frutífero a nossa conversa. Uhum. Obrigado, Obrigada. Larissa. Ouvindo você, não haveria necessidade mesmo dos slides, porque deu para entender muito bem o seu percurso, o que você tem estudado, então talvez eu, quando faço slides, é só para mim, para eu organizar minha fala, não para os outros. Então, não pode ficar tranquila que não fez falta a apresentação, eu acho que só acrescentaria, né? Ao te ouvir, Larissa, eu tenho algumas... Eu vou começando a fazer algumas perguntas e depois eu passo para os demais colegas aqui da sala, mas são perguntas assim, a partir do que você falou, né? O que eu pensei a partir do que você falou e talvez não necessariamente sobre o teu trabalho. E eu acho que a partir do que você tem estudado, você pode ajudar a gente a pensar. Primeiro, eu acho que essa linha que você faz dos PCNs à BNCC é algo que você precisa acentuar, né? Que você está acentuando no seu trabalho, e isso é fundamental para nós, né? Para a gente não perder de vista esse horizonte normativo, né? Ou que o que eu gosto de chamar de linguagem, né? Porque é uma linguagem muito parecida. Há uma linguagem, isso que talvez você conheça, né? Que senão eu posso te facilitar o livro, que é o livro do Gert Biesta sobre o que se chama Para Além da Aprendizagem, onde ele recupera, deixa eu pegar aqui, ele recupera um pouco dessa tendência porque a BNCC, eu acho que ela fala uma vez em educação, usa a palavra educação, o resto é só aprendizagem. E aí você acentuou isso na ideia da centralidade do aluno, né? O livro do Gert Biesta é esse aqui, Para Além da Aprendizagem, o subtítulo é Educação Democrática para um Futuro Humano. Me parece que a crítica que ele faz aqui, a interpretação do que é a linguagem da aprendizagem, tem me ajudado, como indivíduo, como cidadão e também como professor, a olhar para essa legislação, que é um trabalho difícil, né? E você tem feito, e a gente da filosofia, como você está fazendo, pode contribuir com essa interpretação, né? Eu acho que eu consigo alguma coisa em PDF, se você precisar, depois aí a gente conversa. Mas a minha pergunta isso me fez pensar, né? Então, essa ideia de que você apresenta aí, me parece que isso é super importante. Sem falar o outro elemento problemático, que é a ideia do desenvolvimento emocional, né? A ideia de emoções da BNCC é uma ideia muito ultrapassada já. Ela traz uma sexta competência destinada só para o socioemocional. Desculpa, eu esqueci. E a parte de projeto de vida, a concepção de projeto de vida também dentro da base. Ótimo. Desculpa, professor. Não tem problema, não. Acho que é esse. Estaria nos meus slides. Bom, a pergunta ajuda, então. A filosofia pode falar sobre as emoções, e o exemplo é a Martha Nussbaum, que é uma filósofa americana, que trata sobre a vulnerabilidade, a vergonha, e como esse tema das emoções a filosofia tratou, e era um dos seus temas, e como a BNCC trata isso de uma forma muito superficial. Então, esse é um risco grande, né? Mas a pergunta talvez se você pudesse pensar um pouco disso, e aí eu acho que é para todos nós pensarmos, qual o sentido da filosofia na escola pública. Aí que a gente pode, porque você está tratando de um problema de legislação educacional também, né? E isso diz respeito à escola pública, né? E ao te ouvir falar, foi a pergunta que eu pensei, bom, eu preciso responder ela, né? Enfim, eu queria te provocar com isso, já que você vai pensar sobre o espaço da filosofia. Me parece também que o sentido da filosofia na escola pública, essa relação da filosofia com a escola pública, né?
E aí, se você puder falar um pouco você fala sobre o que quiser, a partir disso que eu comentei, né? Mas você poderia falar um pouquinho sobre se você pensou um produto educacional, isso que o mestrado um pouquinho solicita, né? Se você tem uma ideia de como isso se articularia na sua dissertação, mais ou menos por aí. Duas coisas, assim, quando você traz a reflexão, qual o sentido da filosofia na escola pública, né? Uma coisa, quando a gente fala de uma força de lei que tem que se materializar nas escolas, eu fico pensando, né? Porque a gente tem muito imbricado como conceito mesmo, que a legislação educacional ela não pode ser punitiva, restritiva. Essa o espírito que se aprende, por exemplo, dentro de um conselho de educação, que a gente tem a oportunidade de fazer parte hoje. Quando a gente convalida estudos, quando a gente garante uma mobilidade, uma adaptação né, da rede de uma rede para outra, deve ser essa perspectiva. E aí me questiona muito qual será a punição da não implementação dessa legislação. E quando a gente fala da filosofia, é a linha tênue. Quando você disse, o senhor se referiu muito bem, né? O lugar de risco da BNCC. O lugar de risco da BNCC é nós retornarmos em 2010 e falarmos muito forte de uma educação integral que nós falamos. Veio uma onda muito grande de ampliação de carga horária que se justifica pela vulnerabilidade dos nossos estudantes da rede pública, pela segurança nutricional que eles precisam com a alimentação escolar dentro da escola, com a questão vulnerabilidade econômica, emocional, que é pertinente ao nosso estudante da rede pública. Mas nós vivemos um contexto em que nós recebemos incentivo e políticas públicas que não consolidaram a qualidade da educação. Por que eu digo isso? Porque a gente ampliou carga horária e permanência de estudante com programas que pagavam monitores. Isso pode acontecer novamente? É esse o grande risco. Nós tivemos aí recente uma portaria para incentivar a implementação dos itinerários formativos dentro das escolas, trilhas, cada estado está chamando de um nome, mas é a parte flexível. E aí? Eu vou voltar lá em 2010, que eu tenho um programa como era o Mais Educação, e eu estou falando que eu estou dando dança, e eu estou dando seguro-tchan, marro-tchan, desculpa aqui o exemplo tão esdrúxulo, sem julgamentos. Mas é este o perigo da BNCC. Quando a gente traz projeto de vida socioemocional, a gente traz uma pegada muito coaching para dentro das escolas. E um empoderamento que traz esse estudante como centralidade, mas não é a centralidade do emocional. Deve ser a centralidade enquanto aprendizagem. Ele está aprendendo, eu estou ensinando, e o que se ensina e o que se aprende. De fato, a BNCC, ela tira propositalmente palavras muito fortes para nós, como educação. Né? Ela não fomenta isso dentro do seu texto. Ela começa um conjunto orgânico, normativo, competências essenciais, aprendizagens inegociáveis dentro de cada competência. Ora, o que é que pode ser negociado na educação? Né? Então, é essa reflexão que a gente deve trazer. E esse espaço da filosofia, eu não sei como é nas outras redes, mas, assim, e é um ponto a se refletir, porque se a gente tem, hoje, eu sou uma das poucas licenciada, de fato, em filosofia, e que tem esse espaço de discussão. Na rede nós temos poucos, nós temos muitos professores,
que são habilitados em áreas afins, né, em licenciaturas afins, e atuam dentro dessa área do conhecimento. E é essa reflexão também que eu trago. Nós vamos ser formados por área, porque a base disse tudo o que pode. Ela não disse o que não pode. Então, aí, cada estado vai desenhar. E aí a gente vê um movimento muito grande, notório, não só da terceirização da educação, mas de institutos, né, ligados à educação que possuem projetos, que possuem entendimentos, que possuem, que são embebecidos de uma raiz de estudo, né, que tem uma trajetória que bebeu de uma fonte da educação. E isso, de certa forma, politiza. A gente se vê numa área extremamente tensa de parcerias que podem... O que eu quero dizer, o que eu preciso colocar, né? Nós temos que ter muita clareza. As redes de ensino, as instituições privadas precisam ter muita clareza do seu projeto pedagógico. E não adianta, eu só vou conseguir mudar a prática com a formação. E, geralmente, as formações que estão vindo para implementar essa base, para implementar essa reforma, elas vêm de institutos que já estão pactuados, que já possuem uma ideia da educação. Eu falo com muita polidez. Lá no meu grupo, tem 2 colegas meus aqui, o Ivanilson, que eu identifiquei, e a Val. Me chamam de burocrata. Uhum. Eu falo um pouco com polidez, neste sentido, mas é mais no sentido de Val rindo, de ser sensata mesmo, e de trazer a indagação, mas sem trazer um julgamento, né? Porque, de fato, há uma cortina para ser desvelada, mas nós temos que tomar muito cuidado. Por que foi tão difícil para o projeto que se colocava aprovar a etapa do ensino médio da base? Porque a gente não se viu, porque os professores não se viram. O processo foi validado. Com essa metodologia de sala de aula invertida, que todos nós já conhecemos, né, o pré-aula, aula, pós-aula, que a gente tanto fala, assim está sendo feito também a implementação a nível de Brasil. Né? Vem com esse projeto, com esse instituto desenhado, e são validados nos processos. Está pronto, gente. A gente só está validando. Quando chama a gente para o processo de discussão, a gente só está validando. E aí é que mora o grande perigo, a linha tênue, como eu disse, de que a gente vai fazer educação mesmo, nós vamos desenhar um currículo que, de fato, fale de quem se deve falar dentro da filosofia na sala de aula, ou a gente vai fazer educação integral lá atrás, a toque de políticas de investimento, porque veio investimentos significativos para os estados, para investir em formação continuada, mas junto com o investimento vem também toda essa carga ideológica de institutos, próprio Ministério da Educação, quando não sabe se posicionar, e aí eu digo posição não política, posição enquanto educação mesmo, enquanto pedagógica mesmo, né? Enquanto pesquisa, onde é que nós vamos estacionar o nosso espaço de diálogo. A filosofia ela pode ser uma ponte de ligação. Ela tem que ser vista como um espaço sensível, mas que não é um espaço sensível simples e puro da competência. Eu brinco sempre que lá, outrora, em 2010, tivemos uma discussão, para nós que somos da filosofia, relevante, né? Que era o E e o OU. Né? Nas diretrizes, as diretrizes foram atualizadas em 2010, agora depois
2019, as diretrizes nacionais para o ensino médio, e sempre tem, depois da legislação, sempre tem uma diretriz. E as diretrizes vêm carregadas de pedagógico, de projeto pedagógico. E tinha muito assim, mundo do trabalho, para a escolha dos estudantes, para a universidade e para o mundo do trabalho. E eu falava assim, mas, gente, esse é para quê? Né? Nós podemos ser ou, nós só não podemos não sabermos quem somos. Então, faz sentido, e nem só a filosofia, qual o espaço de todos os componentes, né? Todas as áreas do conhecimento, porque é um direito ter acesso, principalmente o nosso estudante da rede pública, principalmente o nosso estudante à margem de uma vulnerabilidade, ele deve ter o ou, né? Ele deve ter as oportunidades de conhecer, as oportunidades de acesso, nesse sentido. Não sei se eu respondi ou se eu... A primeira parte é essa legislação, né, que eu não entendo que a legislação educacional ela deve ser considerada como punição. Não pode ser. Obrigado, Larissa. Certamente tens um trabalho importante, potente aí, e certamente vai contribuir para a gente pensar a filosofia a partir do seu trabalho. Vou passar agora para não ser o centro da mediação, para se alguém quiser fazer alguma intervenção, uma pergunta, uma indagação, um comentário para o trabalho da Larissa. Sim, Vanilson, por favor. Uma boa noite a todos e a todas, né? Nós fizemos um comentário na indagação, né? O primeiro é parabenizar a Larissa por esse trabalho que ela está realizando, né? E oxalá que fosse possível se esse trabalho já tivesse realizado. Porque, dito isso, Larissa, desde ontem eu tenho acompanhado as comunicações dos colegas, né? Ontem à noite e hoje pela tarde, e um filão em comum de todas as comunicações que eu tive a alegria de presenciar é que eles, de uma forma ou de outra, vão ter que dialogar com a BNCC, certo? E esse seu trabalho, ele, com certeza, ele seria um referencial teórico de cunho obrigatório, visto 3 aspectos que eu vejo nesse seu trabalho, né? Primeiro, você tem um olhar filosófico sobre as leis e diretrizes da educação, mas, além disso, você tem o olhar da lei, você é advogada, você tem a leitura do rigor da lei. Tem a lei, mas o terceiro aspecto que mais me chama a atenção, você trabalha cotidianamente com isso. Seu trabalho é lidar com a aplicação, a verificação dessas leis, né, aqui no estado do nosso Tocantins, né, devido ao trabalho. Então, é um trabalho reflexivo, né, de uma perspectiva também do direito, mas da prática, né, porque você está inserida nessas discussões, essas aplicações da lei, né? Então, vai ser uma reflexão filosófica, mas vai ter uma aplicação na prática devido à sua experiência que você tem nutrido aqui no nosso estado, no cargo que você tem assumido na SEDUC, né? Então, eu só estou aqui para parabenizar e ansioso, né, para essa conclusão do seu trabalho, que eu sei que vai ser de grande valia para o nosso estado, que estamos aqui mais próximo de você, né, e vendo essa sua luta, né. Então, eu digo referencial, que já nos traria alguns aspectos para minha própria pesquisa, que também vou ter que esbarrar com a BNCC, né, para fazer as minhas reflexões, né, na minha dissertação, né. Eu só queria lhe parabenizar por esse seu trabalho.
Obrigada, Ivanilson. Imagina. Ó, o José também está ansioso para que eu finalize logo. Mas a gente tem feito as leituras, né? Confesso que a produção da escrita ela deu uma travada, mas em tempo, como o Ivanilson disse, a gente tem a oportunidade de vivenciar, né, toda essa história, de estar dentro da história. E aí, nesse sentido, nós aprovamos o documento curricular tem mais ou menos uns 15 dias na plenária do Conselho. Nós estamos finalizando o pleito, aprovamos a parte das competências e habilidades, ali que são a parte das aprendizagens, como foi essa construção coletiva, transparente, todo aquele processo que a gente vê, mas de fato, com consulta pública, mas aí agora ver como isso vai acontecer e ser implementado na sala de aula e como isso impacta de fato numa aprendizagem significativa e onde é que nós vamos desembocar, que é o importante. Professor, você me perguntou também do meu produto, né? Como eu gosto também da história, e confesso que eu cheguei a me matricular em história antes de fazer direito, e por uma força de pai e mãe, vocês conhecem, né? Como eu já tinha feito filosofia, minha mãe falou, não, agora você vai fazer, depois você faz história. Mas não é brincadeira, sempre foi muito, muito tranquila, e eu brinco que filosofia me levou onde eu estou hoje, não foi o direito que me trouxe para onde eu estou. Mas eu me esqueci o que eu ia falar. Produto. E aí, como eu gosto muito dessa parte da história, conjugada aí com essas nuances do ensino de filosofia, fica ou não fica, fica como optativa, vira subversiva na época da ditadura, junto com sociologia, característica, fechei sem querer, característica reflexiva, né, que é impregnado aí no próprio componente, no próprio ensino de filosofia, e o modus operandi da filosofia ele de trazer essa reflexão. Eu também tenho um espaço que vou cruzar a primeira escola pública do Tocantins, que outrora chamava Escola Estadual de Palmas, aí virou Centro de Ensino Médio de Palmas, foi a primeira escola em que eu ministrei aulas no ensino médio noturno, turmas extremamente ali expostas a essa vulnerabilidade característica do estudante da rede pública, e que é uma escola que era tudo para ser um centro de ensino médio, uma referência de ensino médio, e passou a ser uma escola militar e uma escola de fomento, que é a política da MTI, do Ministério da Educação, ou seja, uma escola que foi a primeira escola pública de Palmas, depois ela vem como centro de ensino médio de referência, depois ela vem para ser escola de tempo integral para o ensino médio e escola militar. Hoje ela é uma escola estadual, um colégio estadual militar. Então, todo esse contexto, ali vai ser o meu lugar de olhar, e o produto, ainda não sei, confesso. Não sei se será uma formação de professores, a gente tinha até ensaiado uma formação, mas, em verdade, nós passamos por um turbilhão que ainda estamos passando, né? Nós tivemos uma mudança aí muito abrupta, não sei se vocês sabem, mas o governador foi afastado, e isso, de certa forma, reflete, sim, na gestão, reflete, sim, numa Secretaria de Educação, né? Nós tivemos também a mudança na gestão, e aí deu uma emperrada de que tudo que disso acontecia. Então, assim, o meu lugar de pesquisa será essa escola, que foi a primeira escola que eu lecionei aqui no Tocantins, depois que eu vim de Goiás para cá. E o produto a gente ainda está amadurecendo, mas eu penso que como eu gosto muito desse fio condutor aí da história, a própria escrita vai me levar para um material, para um... E, assim, é muita coisa, gente. Atrás do ensino médio vem
livro didático que já está organizado com projetos integradores, já está organizado por área de conhecimento, e aí isso chegou na escola antes da gente chegar com a formação, a depender de cada estado, sabe como é que estava, então é um volume muito grande. Eu sei que quando a gente pensa que a gente está caminhando e conhecendo, a gente olha e já está um passo à frente. O projeto já está um passo à frente da gente. Né? A própria reforma já está um passo à frente. E é isso, né? O que nós temos hoje. A gente tem conseguido assegurar o espaço, quando a gente não diminui carga horária de componente, a gente não retira componente, muito pelo contrário, a gente inclui componente, né? Inclui aí o espaço da filosofia, mas como é que a gente vai integrar, como é que a gente vai falar da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, de como ensinar a filosofia dentro de um projeto integrador, que o livro didático traz, que é uma política forte, que a escola usa sim, que o professor muitas vezes segue o livro didático sim, não vamos nos iludir, né? Não é todo professor que tem a oportunidade, mais uma vez, de pesquisar, de estudar, o tempo, né? A sala de aula, ela exige mais desse professor. Mas, em tempo, também, não nos colocamos no lugar da não escolha. Né? A educação é um lugar de escolha, não de escolhidos. Obrigado, Larissa. Temos mais alguma questão, mais alguma intervenção? Considerando, também já estamos um pouquinho apertados no horário, mas temos ainda um tempinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Você é advogada também, Larissa? Isso é sua formação também? Ótimo. Você poderia falar um pouquinho da nomeação do André Mendonça para o STF? Estou brincando, não precisa não. Gravado. Bom, obrigado, Larissa. Sucesso para você no mestrado, bons estudos, e quando tiver concluído, publicize o seu trabalho para a gente poder ler e ter acesso a essa investigação que você está fazendo. Agradeço ao Bruno também, que apresentou hoje. Infelizmente, o Antônio teve um problema de internet, o Antônio José dos Santos, e o Paulo Renato Oliveira Silva também teve um problema para chegar em casa, então eles poderão comunicar a coordenação para apresentar em outro horário, em outra sala. Agradeço a vocês que estiveram aqui com a gente até esse horário, que estiveram aqui nessa sala, os demais professores de outras instituições que também entraram e ficaram aqui com a gente nesse período. Foi um prazer conhecê-los e conhecê-las. Certamente eu fico mais otimista com a filosofia, contando com o trabalho também de vocês, com o nosso trabalho. E bom evento para todo mundo, bom trabalho, bom final de ano, e nós nos vemos por aí nas lutas e tudo mais. Mas a Cássia quer falar ainda, quer fazer o seu fechamento. A Cássia é a administradora. Pode falar, Cássia. Pode falar, não, é a sua palavra. Você que tem que me autorizar a falar. Obrigada pelas palavras. Eu queria falar só com a Larissa, como ela chegou depois, né? Eu acabei não pedindo autorização dela. Vai ter uma divulgação dessa gravação, se você autorizar, claro. Queria saber se tem problema para você postar no YouTube a sua apresentação, enfim, se você autoriza a divulgação. Está autorizado, porque está autorizada a gravação, mas eu queria era ter apresentado uma... Mas tudo bem. A gente precisa compartilhar o diálogo e, assim, não tem segredo, não deve ter, né? A gente precisa dialogar, precisa conversar. Eu agradeço, eu aproveito aqui o ensejo para agradecer cada um de vocês que se fizeram aqui conosco, o tempo de vocês, os ouvidos de vocês, a escuta ativa, né, que é tão dita agora nas escolas, a escuta ativa de vocês. Obrigada. Obrigado a você, obrigado ao Bruno, e desejo uma boa noite para todo mundo, e nós nos vemos aí no evento e em outras oportunidades. Sucesso para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, boa noite. Boa noite.